vai agradecer por aquilo. Mas será que aquilo incrível? Perguntando Bora. se pode agora olhar o seu espírito. O Prota diz que aquele seu Bora pro jogo. espírito era uma subespécie, e por isso há uma grande chance dele se transformar em um verdadeiro Kirin, exceto que é um pouco difícil. O Tira diz que não importa, perguntando o que eles precisam para torná-lo um Kirin, perguntando até se ele também se transforma em ovo. É isso. O Prota explica que o Kirin tem sangue de dragão. Para que o Bai evolua, precisa dar ele o sopro do dragão. Mas também diz que os dragões são extremamente raros, e não importa onde olhe. É muito フットボールファンの皆さんご機嫌いかがですか。ジョン・カビラです。 do espírito demoníaco Monte do Pico de Neve. E como o nome já diz, lá estava congelante. A garota para estava com muito frio e não sabia que aquela floresta do espírito demoníaco tinha uma montanha como aquela. O Prota diz que a mudança climática deve ser porque muitos espíritos demoníacos do tipo geada estão ali. O Tira novamente agradece o Prota. シュート決まったゴー決まった Não voltaria atrás das suas palavras. Também sei. A Tira fala que ele está muito Bora. familiarizado com os animais espirituais. Levando Só os que ficar em primeiro. falando que ele já estava muito melhor do que vários pensadores que e como óbvio, ele pergunta do porquê ele é pobre. Porque se ele usasse essa habilidade que ele tem, ele ganharia muito dinheiro. O Prata pergunta do que tem a ver nutrir animais de estimação espiritual com pobreza. O Tila explica que um nutricionista recebe muito dinheiro, pois várias pessoas o procuram. Ainda mais porque ele é bom nisso, ou seja, ele ganharia muito dinheiro. E os mestres espirituais estão dispostos a gastar muito dinheiro para procurar um nutridor para avançar os seus animais. E por isso, a maior procurada de todas as profissões é a criação de animais de estimação. A garota concorda, dizendo que é isso mesmo, pois todos aqueles poderosos mestres espirituais não se atreveriam a ofender um nutridor. E o Prota concorda, dizendo que não pensou em se tornar um nutrólogo. これはコーナーキック O Prota vê algo. Ele diz que faz um tempo que entraram na montanha, mas ainda não tinha encontrado um único 一 espírito 旦 na 戻 ilha. す Ele ordena que o pássaro de fogo escuta algumas cenas naquela direção, e o mesmo escuta, lançando fogo e Throwing. dizendo que tem um lobo de neve. E o Prota percebe que eles estão cercados, pois está cheio de lobos ao redor deles. ドリブル一旦戻す O Prota o que eles vão fazer naquele momento. Por mais que o Lobo da Neve não tenha nenhuma habilidade especial, eles são bons em guerras de grupos e lutarão contra os inimigos até o fim a todo custo. O Prota fala como diz o ditado: matando um líder, a alcateia se desfaz. O Prota pede para o Tila pedir ao Bai para dar cobertura a ele. O Tila está lutando contra os monstros, mandando seu espírito congelar os lobos. O Prota manda o 205 usar um ataque de fogo. O 205 usa a habilidade e o lobo fica em choque. O 205 acaba acertando o lobo com suas chamas. O 205 aproveita a chance e agarra o pescoço do monstro, assim conseguindo derrotar ele. O Prota fala pro 205 dispensar aqueles lobos. O 205 acaba uivando, conseguindo assim dispensar. センタリング Agora eu tô 守り切った por que os lobos estarem recuando. O Tila pergunta se ele pode realmente fazer isso. O Prota explica que a linhagem Cerberus do 205 pode suprimir os espíritos caninos ou animais de estimação, além dele ter matado o lobo rei há pouco tempo atrás. Ou seja, ele これは tinha コーナーキッ poder ク para fazer isso. Ele dá ao Bai uma pílula de Snow Wolf e diz que a única coisa que precisam agora é dar flor de expulsão fria antes de Shoot! Ora, que anda! Depois de um tempo, o Prota acha estranho a temperatura. Tô jogando da bem água. tranquilo, agora relaxado, 1 a 0. Mas mesmo assim, O empate também me Ele deixa precisa me manter na primeira colocação. 主審笛を吹いた Então eu tô bem Mas tranquilo. pode ter algo lá. ここは集中しなくてはなりません Quem tem que correr atrás é a Alemanha. Gigante estivesse lá. Se ela quer o primeiro lugar, ela tem que me Com vencer. aquele espírito maligno, falando que nunca ouviu no livro dos espíritos maus. 速攻 O Prota explica que é um baú キーパー前に出た extremamente raro e poucas pessoas conseguiram avistá-la, por isso não está registrado no livro de espíritos. A garota fica surpresa pelo Prota realmente conhecer ela. O Tila pergunta se era perigoso. O Prota diz que é apenas um grau F. Não iria ser agressivo, pois espíritos assim não são. Ele grita que está fugindo. ワンツーこれをプッシュ決まった Eu tô jogando tranquilo. Fica espantado pelo espírito super rápido. Mas de repente ele se depara com a flor. A flor da expectativa. E acaba indo em direção para verificá-la. Ele tem encantado com sua bebida. E diz que não está indo para o lado escuro descongelado. Mas depois ele volta. Para priorizar para pegar a baleia. Enquanto
perseguir a baleia, o 205 está na frente dela. O nosso doguinho. O Prota fica muito surpreso pelo fato do 205 saber fazer um ataque pinça, que no caso é encurralar de dois lados a sua presa. Depois de um tempo, o Kenshin consegue pegar a baleia arrastando para a terra. O Tila pergunta do porquê de ter pegado ela. Ele responde que precisava de alimentos para sobreviver e daria para fazer uma sopa de peixe naquela noite. ボールを外へ出 Ele す pergunta para a baleia do que ela estava assustada, pois se não quisesse ser comido, ele teria que se tornar um espírito de estimação. E com a reação da baleia, ele fala que não esperava que achasse um animal na terra que fosse mais covarde que o 205, o nosso dog, por ele ter aceitado tão facilmente esse acordo. Mas agora ele iria transformá-lo no seu animal de estimação. 主審笛を吹いた O contrato. Só falta O expulsar, sistema né? aparece Mano, これはイエローカード dizendo que o contrato foi efetuado, falando que a criação de animal de estimação foi bem sucedida, e o hospedeiro poderia obter 1/10 do seu poder e uma habilidade. ここは集中しなくてはなりません Foi detectado um aumento do espírito. Estava ativando a linhagem oculta. Depois disso, aquela baleia... シュート決まったゴール決まったEu tô tranquilo ainda. ここで選手交代です O Prota diz que é porque ele evoluiu Pô, para não, um campo substituindo com no primeiro poderes tempo. espaciais, ou seja, consegue flutuar. E aquilo era uma besta lendária que podia evoluir para o tempo. これをプッシュ決まったゴール Tranquilo, 決ま moleque. った Tá tranquilo, moleque. E logo reaparece. Eles ficam em dúvida do porquê o lago está congelado. O Prota explica que o lago não congelado significa que muitas coisas possíveis neles. Mas agora, eles estarem e agora tu pergunta se elas não ficarão danificadas depois do Vodkun comê-las. O Prota fala que o Vodkun tem uma barriga do universo e pode guardar várias coisas. A flor expulsiva não está no seu estômago, mas foi guardada em um lugar, tipo um espaço dimensional. Então ele diz que embora a respiração do dragão possa evoluir da Bai e ativar sua linhagem, é realmente difícil de encontrá-la. Além da Bai poder avançar, todos os materiais estão reunidos ali já. シュートこれはコーナーキック Ele tenta fazer o Bai comer, pois ele ficaria mais forte e saudável, mesmo que esteja na terra. 直接狙った守り切った O Prota diz que começou. O Tila diz que sente uma energia forte e a garota pede para o seu espírito de fogo os proteger da energia de gelo. E o Prota sente algo estranho. Parece que tocou uma emboscada. Um dos caras mascarados diz que não era de se admirar que o Zoe queria pedir ajuda. これをプッシュ果敢にスライディングシュート E o Zoe juntos. O Tila pergunta do porquê eles estarem juntos ali. O Zoe fala que estava querendo fazer os mercenários trabalharem do seu lado para lidar com o Prota juntos. Mas não sabia que o Prota já tinha problemas com eles antes. E acaba dizendo que os deuses estão no seu lado. おっと奪った O Kui fala que pensava que ele era alguém importante. Até ここで前半終了 e já que esse era o caso, ele não se preocuparia em matá-lo. O Tila diz que desafia o Wu a tentar, olhando para ele com um olhar confiante. O Kui diz que é claro que não usaria ir contra ele, mas acaba falando que o assunto é diferente quando o Prota está no meio. 後半戦キックオフ Pergunta se por causa de uma pessoa insignificante, seu pai iria querer fazer inimigos como eles. O Prota interfere perguntando se eles realmente acham que ele iria morrer para pessoas como a elas. Os outros dizem que tem 5 pessoas com 5 espíritos e que o Prota só tinha 2 que pudessem batalhar, perguntando se ele acha que ainda pode vencer. O Wu diz para pararem de conversas paralelas e começarem a luta. アポスト Diz para a garota mandar seu pássaro segurar uma cena vermelha e o javali. Logo em seguida ele manda o 205 cuidar do urso e o canguru. O nosso dog vai ter dificuldade, pois é 2x1. O Prota diz para o 205 não tentar vencê-los, apenas atrasar até o Bai acabar evoluindo. ループシュート Ó, cara, o cara fazendo gol de cobertura aí, mas tá difícil, hein? Ele não Também conseguiu contra o totalmente ainda. Oliver Pergunta o Campo, que vão defesa fazer de com o 19, Louva-a-Deus. tá meio O Prota difícil. diz para deixarem com ele, pois ele resolve com o Louva-a-Deus no mano a mano. O Zoe tá gritando, perguntando se ele ousa lutar contra ele sem mesmo um espírito, perguntando se ele está tão ansioso para morrer. O Prota fala para o Zoe que ele nunca o conseguirá matar. O Louva-a-Deus ajuda no Prota com suas garras cada um de um lado, ループシュート tentando pegar-lo. バンブル O Prota ヘディング do Void King.
これはコーナーキック。 O Zoe fica em choque, sem saber o que aconteceu. O Prota reaparece do Zoe, perguntando o que ele estava fazendo parado ali. Mas em seguida, agarra seu pescoço, apertando e levantando. シュートナイスセーブ。 Estava todos parados no que estava fazendo. Até os espíritos ficaram em dúvida do que estava acontecendo. Ele diz que se não pararem, ele iria quebrar o Sim, foi ouvido. O Kui fala que o Prota está errado, pois Zoe e Red os card. não têm退場nada aです。ver um com o outro. E Que poderia isso, cara? matá-lo se quiser. O Prota pergunta pro Zoe se ele escutou isso, dizendo que ele estava cooperando com ninguém. O Zoeここは集中。 pedido para ser poupado e deixar os rancores antigos para trás, além dele também ajudar o Prota a lidar com eles. Enquanto Zoe está caído no chão, o louva-a-Deus dele aparece atrás do Prota. O Prota percebe que ele está no modo Berserk, e ele está com sua velocidade aprimorada por causa desse modo. O Prota rapidamente se teleporta antes de ser fatiado em 2 pedaços. O Kui diz para o louva-a-Deus tentar matar o resto dos companheiros do Prota, já que ele não consegue pegar uma única pessoa normal. O Prota fica puto dizendo que ele é desprezível. Rapidamente manda o Void com ele e a garota para o espaço. Eles acabam ficando maravilhados com o ambiente. O Tila pergunta onde era ali. A Xiao Yao diz que eles estão no espaço dimensional criado pelo Void Kun. A cena volta para a luta. O Wu diz que finalmente deu uma olhada. E percebe que o Prota tem um animal de estimação do tipo espaço. Ele já fica animado. O Prota está em uma luta completamente com o elevador. Ele diz que precisa acabar rapidamente. Ele revela que aquilo e as garotas só podem ficar lá no espaço por meio minuto. Ele está ficando sem energia para usar o shift espacial. Eu vou chamar assim, tá galera? Porque eu tô traduzindo aqui e eu achei que esse é o melhor modo de se dizer. O Wu diz para os seus capangas livrarem-se do Prota logo e pegarem o seu espírito para ele. Não mudou nada. Tá tudo tranquilo no leste. O leste tá tranquilo, não é não, Jamura? Seu espírito de estimação. São muito mais fracos ao Bai. Tem muito dinheiro a carregar. Ele está evoluindo. Enquanto assim está feliz com o talento. O Bai está milhares de vezes mais forte agora. O Tila diz para o Bai atacar ele. O Bai lança um ataque chamado Solo Gelado. Podia ter botado 5 minutos. Inimigos. E o 205 acaba mordendo o braço do canguru, tentando pará-lo. O gorila Tudo tranquilo no leste. O leste tá tranquilo. Não, Jamura? O leste tá tranquilo. O leste tá tranquilo. Como diria o Jamura, o leste tá tranquilo. Bom. importará em mandá-los para o inferno. 19 minutos ainda do segundo tempo. Pegando a cabeça do Kui e o couro tá comendo. O pássaro está fritando o javali, enquanto o Bai luta contra o gorila. E o nosso eu esperava mais dele, né? Em cima do urso, sendo vitorioso. O Prota diz que o Kui Wu estava certo enquanto solta ele no chão, dizendo que ser um mestre espiritual não era sol e nem arco-íris. E diz que também é verdade que os mestres espirituais devem viver suas vidas onde não possam ter certeza de sua segurança. Gente, eu não entendi muito essa parte, mas enfim. A cena corta para o Tila, dizendo que é a primeira vez que ele mata alguém. O Tila diz o que o Prota estava fazendo. Ficou da hora, cadê o Matheus? Cadê o outro Matheus? Não, vai gerar. Ele estava queimando o javali. O Tila diz que a calma do Prota é realmente energizante e surpreendente. A cena corta para uma explicação de que desde a descida dos espíritos malignos, as humanidades nunca pôde voltar aos tempos antigos de paz. Os espíritos malignos se tornaram seus inimigos, mas não são os únicos inimigos da humanidade. Por causa da ganância e desejo, mesmo meus irmãos poderiam matar uns aos outros. Por isso, em um mundo daquele jeito, seja a cena corta para a floresta à noite. Eles estão acompanhando e conversando entre si. O Tila diz que não esperava que a carne... seriam amaldiçoados para a morte. O Prota fala que o avanço do Bai foi um sucesso e também conseguiram coletar pílulas internas do espírito mal necessárias para o teste, mas ainda faltava um dia para o fim da avaliação e eles poderiam continuar ali e treinar na floresta. O Tila gostou da ideia.
dizendo que queria explorar melhores as habilidades novas do Gai. 守り切っ Ela た percebe algo estranho, perguntando quem estava ali. Aparece uma garota aparentemente machucada. O prota reconhece ela. Aquela era a King Han. Ela estava bastante ferida e pedindo água. Quando ela vai cair no chão, o prota segura ela, perguntando o que tinha acontecido com ela. Mas aparentemente não funciona, pois ela estava desacordada. O Tila pergunta Corre ao pro prota peixe! como foi. Ah, compadre. これはコーナー Sem キック olhar, ele tava olhando pra outro lugar, E o hein? Tila fala que aquilo era injusto, perguntando se ele realmente vive com aquela belezura. Esse cara, o prota fala que morar juntos apenas compartilham um quarto, perguntando no que o Tila estava pensando. Após o prota perceber que não funcionava One, colocar água na boca dela, ele diz que precisaria ループシュート これはゴールキック dela, mas a garota de cabelo rosa pergunta o que ele estava fazendo. O prota diz que a garota estava muito machucada e que ele estava apenas ajudando ela a beber água. A garota de cabelo rosa Mas pela diz boca para dele? ele deixar ela mesma fazer isso. O Tila fala que aquela cena era muito quente. Véi, a garota tá toda machucada e esses bobões ainda fica assim, mano. Porra é essa? A garota disse que já deu toda a água pra ela, mas ela não Dribble. entendeu ainda. O prota disse que Loop shoot. a pessoa. Até mesmo falando para fazer massagem cardíaca. Ele disse que já viu algumas pessoas fazendo. シュート Então,果敢にスライディング criando uma pressão no peito dela. O Tila pergunta pro prota onde ele pensa que estava tocando. O prota briga dizendo no que ele estava pensando. Ele fala que só estava tentando salvá-la. A garota pergunta se eles são grandes. E o prota diz シュート que ナイスセー o ブ prota já se toca, pois ela tinha já acordado. Ele pergunta quando que ela acordou. E ele tenta se explicar dizendo que não fez こ nada こで demais. 試合終了のホイッスル Se ela não se engana, ele era o Qian Xing. O prota percebe que tem algo errado, pois a Qiang Han estava muito estranha. Já era para ela estar tentando それでは matar. サッカーを愛する皆さんまたお会いいたしましょう Qiang Han pede さようなら desculpa à garota de cabelo rosa e pergunta se foi ela que a beijou. E diz que agora ela era dela. A garota de cabelo rosa ficou surpreendida e se perguntando o que estava acontecendo. Ela se envergonhada. É isso aí, chefe. Perguntando o que aconteceu para ela estar daquele jeito. Pergunta ela a linha do jogo, mas agora é um game pequenininho. Definido aí a chave, né? Vamos tentar a Ucrânia? Caraca, que merda, hein? Já vi. Ucrânia, Uruguai, Camarões, Rússia, Holanda e Croácia. Ah, pelo amor do lado. Do outro lado tem quem? Tem Alemanha, Argentina e Itália. Bora lá. Depois disso, eles poderiam dividir igualmente a comissão com eles. Ela diz que tem medo de que ele se torne um alimento para o espírito. Ele diz para não se preocupar, apenas ela responder sim ou não. Ela fala que já que ele quer morrer, tudo bem, pois não iria para ele. O prota manda os dois descansarem à noite, pois amanhã irão partir. A cena corta para a floresta de espíritos demoníacos. De manhã cedo, a garota fala que aquela floresta é um tipo de espírito フットボールファンの皆さんご機嫌いかがですかジョン・カビラです de se parecer uma árvore velha. A garota fala que não será fácil de lidar com Ah, ela. e E aí, ela Caixas? acaba mandando seu urso imediatamente derrubar aquela árvore. O prota percebe que o seu espírito de estimação deveria ser a pantera. Ele fica em dúvida se ela é outra pessoa ou tem dois animais juntos. A árvore acaba atacando o urso. O urso consegue defender de suas raízes, segurando a árvore com toda a força, dos dois lados levantando ela, arrancando todas as suas raízes do chão. A árvore acaba prendendo ele com várias raízes. A garota diz que ele é muito forte e por isso seria difícil lidar com esse espírito. O Tila acaba sendo pego pelas raízes, juntamente com as duas garotas. A garota de cabelo rosa fala para o pássaro queimar as raízes. O pássaro シュート coloca これはコーナー as キック raízes. Mas a árvore de espírito concentra várias raízes para atacar o pássaro. A garota percebe que ela está se regenerando muito rápido e também está absorvendo a vitalidade dele. O prota sabe se continuasse daquele jeito, eles morreriam ali e seriam comidos pelo espírito. O prota diz que a árvore é do tipo madeira e por isso tem medo de pássaro e fogo. O poder do dia voou para Alfonso! destruí-lo, mas não pode ヘディング決まったゴール決まった O ataque de fogo vai atacar aquele Isso aí, ó. no caso, toda a área. Ele ataca com uma habilidade chamada Fogo de Neve. O próprio detalhe dos espíritos vai novamente atacar
junto com ele. Parou? Todos os espíritos estão atacando a árvore. A árvore acaba sendo queimada totalmente. O Tilo diz que aquilo foi surpreendente. Ele tem matado um espírito praticamente sozinho de grau G. O Prata diz que foi pura sorte. O ataque do fogo do Nether pode ter contido a sua regeneração. A garota diz que a sorte faz parte da força. Ela diz que subestimou muito ele. E já que ele derrotou o espírito, ele poderia ficar com a pílula para ele. O Dog já não perde tempo e já tá com ela na boca, claramente, né? O sistema aparece dizendo que o cristal de vitalidade do tipo planta contém uma enorme quantidade de força. De 3 estrelas. O Prata pensa que aquilo era um ótimo objeto para salvar alguém em perigo, já que conseguia regenerar alguém. A garota diz que aquele espírito estava morto, e a missão estava completa, logo se despedindo dizendo que eles encontrarão algum dia. O Prata grita para ela não se esquecer de dar a metade da comissão a ele, e ele fica em dúvida se perguntando se ela realmente ouviu ou só ignorou. O Tira diz que ela parece que nem queria ouvir e só ignorou ele. A garota diz que eles tinham que voltar logo. Aquele era o último dia da avaliação e falhariam se não voltassem no tempo certo. Depois de um tempo, eles estavam de volta na entrada da floresta. A professora diz parabéns aos que concluíram com sucesso o exame. Eles iriam aprender oficialmente a arte de ser mestre espiritual. E agora, os alunos das turmas finalizadas. Depois de um tempo, ela diz que o segundo melhor foi o Lin Yei. Ela diz que houve uma circunstância especial durante a avaliação e que por isso o exame decidiu que além da classificação top haveria uma classificação especial. A classificação especial forma apenas alunos com qualificações excelentes e havia apenas 5 alunos. Meu pai, que isso, cara? O cara pedalou, cortou pra caramba. Todos que passaram sobre esses dois já não esperavam o destino dos negócios. A professora Que isso, compadre? Vai acabar aqui a aventura? Por se parecerem muitos. A professora disse que por último era o Ye Qiangxing, o nosso prota, claro. Todos ficam surpreendidos e em dúvida do porquê ele era um dos melhores. A professora disse para os 5 alunos da turma especial seguirem ela. E o resto ela diz para aguardarem as instruções de outros professores. Mas a professora é interrompida. O homem diz para pegarem os assassinos. A professora pergunta o que aquilo significava. O professor fala com muito raiva que eles mataram o professor e teriam que pagar ela ficou putinho mandando louco a Deus matar o próprio e nunca também. Mas ele é parado pela professora. A professora explica que o filme não identificado para provar que o King matou o Zoe. Ela não permite. Engraçado aqui quando a gente tá ganhando de muito, né? Ainda ameaça a professora. O tempo parece que não passa. Agora quando a gente tá perdendo, a professora não liga. Parece que o tempo voa. Um dos seus alunos e ela era responsável pela segurança dele. Mesmo que ele seja um ela ainda iria. Ele morreu enquanto ele estava nos seus cuidados. E se o mestre da família descobrisse, ele seria o culpado. Ele revela que nem sabe mesmo se foi o Prota que matou o Zoe, mas poderia botar toda a culpa nele. A garota de cabelo rosa pergunta para a professora do porquê eles estarem só dando aula especial para algum deles selecionados. A professora diz que o talento e a qualidade dos seus espíritos superam as expectativas da academia, e também por eles serem muito mais fortes do que os outros alunos da classe superior. Ela diz em seguida que seria o papo dele. Bateu. Tá 0-0 de novo. Voltamos ao jogo, senhores. A professora disse para ele ficar por um tempo. A própria esquerda da professora. Ele não pode ver o que seja. Enquanto ele está sendo visto esse cruzado de 3 dedos. Ele estava voando na lua. Ele olha para ela e pensa no quão linda ela é, dizendo que iria obedecê-la. Ele fala para ela que sabe que ele é muito bonito, mas ela olhando assim para ele é meio embaraçoso. E se ela realmente quer, eles poderiam encontrar um tempo para tomar um café. Ela interrompe ele. Logo em seguida pergunta para o Prota do que ele estava pensando, dizendo primeiro para ele se olhar antes de falar algo. Ele diz que se opõe à opinião dela, pois se sentiu muito insultado. Ela fala deixando de brincadeira. Ela pergunta se ele realmente desbloqueou seu estado despertado. Ele fica em dúvida sobre esse estado e pergunta a ela o que era isso. Se era de comer ou algo do tipo. Olha esse cara, velho. Ela faz uma tela azul aparecer. Começa a explicar que o estado despertado é alcançado... Que isso, cara? Que toque horroroso. Alcança 50%.
50%. Eles conseguem compartilhar uma parte do seu poder do espírito, e que quanto mais alto for a compatibilidade, mais poder pode ser compartilhado entre os dois. E se por acaso a compatibilidade atingir 100%, o mestre espiritual poderá se fundir com o ここで前半終 espírito 了 e poderá usar todos os poderes e habilidades do espírito. Ele olha para a imagem e diz para esquecer aquela fusão. A professora diz que como é extremamente difícil alcançar os 50% de compatibilidade com o espírito, muitos mestres espirituais Hansen nunca kickoff. têm a chance de desbloquear esse estado despertado. Ela explica que chamou ele pois a última vez que ela viu, ele derrotou o Iron Black Wolf usando sua própria força. Para quem não lembra, é aquele lobo lá do Zoe, que já foi de base também. Por isso achava que ele teria desbloqueado o estado desperto. Ele começa a pensar, dizendo em sua mente que poderia usar o poder do seu espírito por causa One, desse two. sonho. E se pergunta se poderia ser Shoot. Culpado. Culpado. 決まった Chama o pai, chama. Chama o pai. Vamos lá. Compatibilidade. A professora diz que se aquele era o caso, ele tinha que bater nela. Rapaziada, a tradução tá desse jeito. Ele entra em choque, se perguntando como assim bater nela. E pergunta pra ela logo em seguida se ela era masoquista. 出 A た professora fala pra ele depressa, pois ela não tem medo do seu punho pequeno. Só trata de ser desafiado e ele diz que daqui Nia a pouco Boston. ela deveria não ter Shoot. sido tão alta. Cara, como é que faz esse cruzamento, cara? É, o Tchevchenko tá feitando os cabelos. Senhores, temos um jogo. Deixa ela ver exatamente a compatibilidade dele. Ele avança novamente falando pra ela se cuidar agora. Ela começa a canalizar uma habilidade de fogo na hora, defendendo これをプッシュ Temos um jogo, senhores. Esse drible aí pegou perfeito, cara. Esse drible ele pegou perfeito, cara. Esse daí de receber de costa ali, ó. Receber de costa, girar e conseguir fazer essa corridinha aí. Ela não sabia o que era aquilo, pois nunca tinha visto tal habilidade. Quando ele ia pegá-la, ela consegue dar uma desviada. E ele fica surpreso de quão rápido ela se recuperou daquela. Isso aí é uma lambança ali, o cara Eles pegar aí. acabaram ficando Faz aquele assim, corta-luz ali. Ela diz que em vez de Oh, meu estudar, Deus, ele oh, meu conseguiu Deus. atacar os decotes dos outros. ドリブル Dando um soco no seu estômago enquanto ele diz que não tinha sido de Throwing. propósito. Ele diz que se rende. Ela pergunta qual era o tipo de habilidade que ele tinha usado. Por aquela habilidade, ela fez perder a consciência por uns momentos. Cross. Ele explica que aquela habilidade se chama choque, uma habilidade que seu espírito tem. Ela diz que para usar aquela habilidade do pet, a compatibilidade dele deve Ô, Mirinho, estar olha. acima de 70%. E complementa dizendo que a Mamori habilidade Kita, dele com throwing. seu espírito era extremamente alta. Ela revela que a sua compatibilidade é de 75%. E isso é porque eles passaram por inúmeras situações de vida e morte juntos. Ela pergunta como ele conseguiu ficar tão alto assim, pois não faz tanto tempo assim que ele contratou o seu espírito. O próprio Shoot. espírito これをプッシュ Já era. ゴ Isso aí foi sorte. Eu não sei como é que não tava impedido, cara. Será que é porque bateu no cara aí? Cortou o impedimento? Pode ser que bateu no cara ali e cortou o impedimento, né? Mas eu não acho que foi correto não, porque o cara se aproveitou da posição irregular dele. Ele pergunta pra ela se ele precisaria de aula extra, se ele precisasse estudar mais. Ela diz que mesmo que ele consiga usar os seus poderes do espírito, não poderia usar nenhum décimo do seu poder total durante uma batalha real. Ou seja, ele precisava de experiências e ensinamentos. E o que ela ensinará é a utilização de conhecimentos e habilidades de força de combate totalmente de graça. O Prata acaba ficando animado, pois poderia ficar mais forte sem ter que gastar 1 centavo. Até porque ele nem tinha, né? O cara tá pobre. A cena conta ele estava andando para a saída. O Tila vai correndo até ele e pergunta o que aconteceu. Pergunta também se ele tinha feito algo grande, se é que me entende. O Tila diz que tem alguns colegas para apresentar o Prota. Aparece 2 pessoas. A garota diz que ela era azul e ele. これをプッシュ決まったゴ Acabou. Foi bom enquanto durou. Foi complicado, mas acabou.
necessidade dos animais espirituais também. Ele diz para a garota que o Prota também tem muito talento como cuidador e que talvez da próxima vez ela possa pedir para ele olhar os seus animais de estimação. O Prota diz para ela não ouvir ele, pois ele só gosta de se gabar. Ele diz que seu animal, sendo modesto demais, é um sinal de orgulho e se despede do pessoal. Aparece uma menina dizendo que o Prota era muito jovem, se perguntando como ele poderia ser tão talentoso como um cuidador. A cena corta para a associação o certificado nessa era era o certificado mais difícil de se obter. Algumas pessoas com talentos e almas médias escolheram devido ao grande número de animais de estimação do mundo de hoje, a quantidade de conhecimento envolvido é muito complicada. Portanto, aqueles que se tornam cuidadores são basicamente pessoas de meia idade, pois precisam ter muito mais experiência, que demanda tempo. Desde que você tenha um certificado, poderá se tornar um nutricionista, consequentemente sendo uma das profissões mais bem pagas da era. Deseja se inscrever para o nível primário. O Prota é mais jovem que ela, se perguntando se ele estuda desde mais jovem. O Prota pergunta para a garota se não tem nenhum nível avançado ou a garota explica que a cidade de Jungmann é apenas uma cidade de nível de prefeitura. O nível mais alto que ele poderia se inscrever era o de nível intermediário. E fala se ele quiser se inscrever para o nível avançado ou superior, teria que viajar para outra cidade celestial grade. Que bosta! Ou para a cidade imperial. O Prota diz que entende e pede para se inscrever mesmo no nível intermediário. Ela pergunta para ele se ele tem certeza, pois a prova de nível intermediário é extremamente difícil. Mas o Prota está confiante. Ele já paga a taxa de inscrição e diz para ela fazer o cadastro. Ela lhe dá o papel e diz que o teste começará amanhã às 8 horas. E que era para ele não se atrasar. O Prota acaba chegando. Ele percebe que a Kyung Han estava de volta. Ele já começa a pensar que ele estava tomando novamente. Esse cara não tem jeito. Não, é pior ainda. Ele começa a encarar o banheiro se perguntando se ela iria sair sem roupa novamente. Ele fica encarando ela quando ela sai, pensando no qual língua como sempre. Ele diz que nem tinha visto quando ela tinha voltado, e que ela mandou a família da árvore celestial antiga. Ela pergunta do que ele estava falando. Logo em seguida ela se vira, dizendo que era para ele parar de olhar daquele jeito. Ele iria arrancar seus olhos fora. Ele pensa que aquilo era esquisito. Tipo, duas personalidades totalmente diferentes. No dia seguinte ele estava indo fazer o teste. O homem pergunta se ele estava na sala de exame errado, mas aquela sala era do teste de intermediário. O Prota diz que não tinha errado. Ele intermediário e acaba mostrando a sua inscrição. O homem mostra a direção para ele. Assim que o Prota entra na sala, ficam falando sobre ele, pois era muito novo. Logo o professor chega. O Prota fica imaginando o quão famoso o professor é. O professor diz a todos da sala que ele era o responsável pelo teste. O objetivo é reviver aquele espírito. Vamos para as quartas de finais, né? Seria ainda melhor. Um calvão. Não, calvão mesmo. Tipo calvão. Ele diz que é apenas uma estátua de pedra. O professor diz se eles não saberem o que era aquilo, então não eram para eles estarem. 2-0 para ele, eu virei para 3-2. Eles empataram 3-3 e depois já era. E argumenta que ele não jogava aquele estátua era verdade de Nigibara. Por isso essa limitação se transformou na pedra. O professor falou para ele que isso era certo. Parece vídeo aqui.